E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou passar para vocês 8 dicas de modelagem dentro do ArchiCAD que eu uso todo dia quando eu estou trabalhando e modelando dentro do ArchiCAD. Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês, assim como me ajuda no dia a dia. Eu espero que tenha aqui alguma ou algumas dessas dicas que você não conhece, que você implemente para poder te ajudar também. Antes da gente entrar nessas dicas, eu vou só pedir para vocês apertarem aqui embaixo no botão de gostei. Isso ajuda bastante para mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo ele é relevante. Então, se você achou isso interessante, clica aqui no botão de gostei que vai ajudar bastante a gente. Se você gostou também e quer receber outros conteúdos relacionados a ArchiCAD, se inscreve aqui no canal, a gente sempre posta conteúdos interessantes sobre o assunto. E também aperta no botão de notificação, no sininho aqui do YouTube, para você saber sempre que a gente postar um conteúdo novo. Bom, então é isso, espero que vocês gostem. Quais então que são essas dicas, segredos e truques que vão ajudar a sua modelagem dentro do ArchiCAD no dia a dia de projeto? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar está aqui na barra de ferramentas principal do ArchiCAD, que são essas ferramentas daqui. Se você não está vendo essa barra de ferramentas, só você vir aqui em janelas, barras de ferramentas e certificar que você tem a barra de ferramentas padrão habilitada. E olha só, essas ferramentas aqui talvez alguns conheçam, talvez alguns não, mas a verdade é que elas são extremamente úteis. Eu vou mostrar aqui algumas delas que eu considero bem importantes. A primeira delas é essa ferramenta aqui de ajustar. Para ela estar disponível aqui para a gente primeiro precisa selecionar um elemento. Eu vou aqui, como um exemplo, selecionar essa parede daqui e vou estender ela até aqui, para formar um segundo quarto aqui nesse pequeno apartamento que eu desenhei aqui para vocês. Então agora, ó, eu vou selecionar essa ferramenta de ajustar, eu vou clicar até onde que eu quero que esse elemento se estenda. Então eu vou clicar ele, por exemplo, aqui, e olha só, ele já se estendeu. Uma coisa legal aqui dessa ferramenta é que eu posso fazer ela se estender até uma linha guia, por exemplo. Então eu vou trazer uma linha guia até aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui, clicar na ferramenta de ajustar e quando eu clicar na linha guia, ela vai estender até aqui para mim. A segunda coisa que eu quero mostrar é a ferramenta de cortar, que é essa tesoura daqui. O atalho do teclado dela é muito útil, que é simplesmente, estando na ferramenta de seta padrão, é segurar o Ctrl. Vocês vão ver que meu cursor se transformou numa tesourinha. E ele vai aqui, ó, aparar todas as rebarbas do projeto. É como se fosse o trim do AutoCAD. Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, cortar esses dois pedaços de parede aqui. Mas bom, não é o caso, eu quero que esse quarto esteja completo, então isso vai levar a gente para uma terceira dica, que é usar a ferramenta de interceptar. Eu vou selecionar aqui, olha, dois elementos que eu queira que estejam conectados, eu vou usar aqui a ferramenta de interceptar. Olha só, eu vou clicar nela e ele vai unir esses elementos. A próxima dica pode ser usada sempre que a gente estiver desenhando uma polilinha aqui dentro do ArchiCAD. Serve para parede, para laje, enfim. Qualquer momento que a gente estiver usando uma polilinha. Olha só, eu vou pegar aqui essa parede, por exemplo, e eu estou no modo de desenho de geometria de polilinha. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar a desenhar aqui, ó, de forma aleatória, aqui, vários pontos nessa parede. Digamos que eu tenha desenhado um desses pontos errado. Em vez de eu ter que refazer a parede inteira e começar tudo do zero, eu tenho como voltando nesses pontos. Então olha só, eu vou desenhar aqui alguns pontos e digamos que esse último aqui tenha saído errado. Se eu apertar o backspace no meu teclado, ou seja, aqui a tecla de apagar, ou o delete se eu estiver no Mac, eu consigo ir voltando individualmente em cada um desses pontos e depois continuar o meu desenho a partir daí. Então isso ajuda bastante no meio de um desenho de polilinha. Se eu estiver fazendo um desenho de uma laje, por exemplo, eu também estiver nesse método de geometria poligonal, eu posso fazer a mesma coisa. Então se eu estou desenhando aqui assim, eu posso apertar o backspace e ele vai voltando aqui nos pontos para mim. Então isso ajuda também bastante na modelagem. A próxima dica é para quando a gente estiver fazendo uma modelagem que tem uma cobertura, normalmente uma cobertura inclinada. Então olha só aqui, a gente tem aqui uma casa que está com um formato meio esquisito. Eu tenho aqui um telhado que foi feito pela ferramenta de cobertura, então aqui ele é um telhado simples. E eu tenho aqui, olha, essas paredes. E o que eu fiz aqui, ó, foi que eu fiz essas paredes todas ultrapassando esse telhado. Porque o que eu quero, na verdade, é que essas paredes tenham um acabamento aqui, olha, certinho, onde acaba esse telhado aqui, ó, bem recortado com ele. Se eu colocasse, olha, todas essas paredes terminando, coladas aqui no pavimento, onde começa o primeiro pavimento, olha só, elas vão terminar aqui retas, não é o que eu quero que elas tenham esse acabamento aqui certinho. Como é que eu posso fazer isso? Tem uma ferramenta de modelagem no ArchiCAD para isso. Olha só, a gente pode primeiro vir aqui e selecionar todas as paredes. Então eu vou pegar aqui todas as paredes do projeto, vou apertar aqui Ctrl A para selecionar todas elas. E agora eu vou vir aqui em modelagem, conectar. E olha só, a gente tem aqui, ó, essa opção de cortar elementos pela cobertura ou membrana. Então eu posso usar isso aqui se eu estiver usando uma cobertura ou uma ferramenta de membrana para fazer esse corte.
E agora, olha só, eu vou selecionar aqui, ó, essa superfície de baixo do telhado. Vocês estão vendo que sempre que eu me aproximo do telhado, o meu cursor ele fica com um plano, indicando que aquele plano vai ser onde as paredes vão ser cortadas. Então, olha só, eu vou clicar aqui na face inferior da cobertura. E agora ele está me perguntando uma coisa. Olha só, eu posso cortar a parte de baixo ou a parte de cima das paredes. Ele quer saber o que eu quero manter. Então, olha só, vocês vão ver que se eu botar o meu cursor aqui na parte inferior da casa, ela vai ficar toda com as paredes em azul. Se eu colocar agora o meu cursor na parte superior da casa, ele vai deixar essa parte, que é essa rebarba, em azul. Aqui no caso eu quero excluir essa parte. Então eu vou clicar na parte que eu quero manter, que é a parte inferior da casa. Quando eu realizar esse corte, esse clique, olha só, ele fez um corte e agora a minha parede está certinho com esse recorte aqui, ó, do telhado da casa. Então isso aqui também é bem útil para o dia a dia. Uma outra dica que é super útil é usar o retângulo de seleção no ArchiCAD. Então olha só, eu usando essa ferramenta do retângulo de seleção, eu consigo movimentar e alongar pedaços do projeto. Então olha só, isso aqui é um projeto em que eu tenho aqui, olha, paredes, aqui eu tenho um painel de madeira, aqui eu tenho uma laje, aqui eu tenho esse quarto que eu fiz desse apartamento. E digamos que eu queira aumentar o tamanho desse quarto aqui. Eu tenho a liberdade de fazer isso usando a ferramenta do retângulo de seleção. Então eu posso, por exemplo, pegar, selecionar aqui o trecho que eu quero movimentar, pegar aqui um ponto de referência e movimentar ele, digamos aqui, ó, 1 metro para a esquerda. E olha só, ele vai modificar aqui, olha, tudo sem distorcer nada. Então ele vai deixar aqui agora, olha, esse quarto para cá. Eu posso voltar também com essa dimensão. Se eu quiser pegar aqui, ó, jogar 100 centímetros para a direita agora, ele já vai alongar isso aqui para mim. Então isso é uma ferramenta também super útil. Uma dica super boa aqui para fazer modelagem dentro do ArchiCAD é usar perfis complexos ao máximo. Isso aqui é uma ferramenta que ela é super útil no ArchiCAD, permite uma infinidade de coisas e é super válido a gente pensar aqui em formas criativas de como que a gente pode usar um perfil complexo. Então, por exemplo, digamos que eu queira modelar aqui, olha, entre essas duas paredes, uma bancada de pedra com um frontispício e uma saia. Eu poderia desenhar isso aqui de uma forma tradicional, usando lajes e paredes para colocar esses elementos aqui, ou pegar um objeto pronto, ou eu posso modelar isso de forma personalizada usando os perfis complexos. Então, vamos aqui para fazer um exemplo, desenhar aqui um novo perfil complexo. Vou criar aqui um novo, vou falar aqui, ó, bancada. E olha só, a gente pode desenhar aqui um perfil complexo. Lembrando que o perfil complexo tem que ser sempre desenhado com a ferramenta de trama, para ele poder funcionar. Aqui no caso eu vou desenhar aqui com a ferramenta de linha e depois eu vou colocar uma trama em volta porque eu acho que vai ser mais fácil da gente fazer aqui as coisas. Então olha só, digamos que a gente tem aqui, olha, um frontispício de 10, então vou botar aqui 12 considerando a espessura da bancada, vou botar aqui, ó, e eu vou desenhando aqui, ó, toda essa bancada, vou botar que ela tem aqui 50 centímetros e a gente pode botar aqui uma saia de 4, e olha só, 2 centímetros, 2 centímetros para cima e a gente fecha ela aqui. Olha só, a gente tem essa bancada aqui desse jeito. Agora eu vou pegar a ferramenta de trama e vou pegar aqui, ó, vamos pegar aqui uma ferramenta de pedra acabamento. Peguei material de pedra acabamento, vou pegar aqui, ó, a varinha mágica segurando a barra de espaço e eu vou clicar aqui. Olha só, agora eu tenho aqui essa trama. Eu posso deixar as linhas aqui, não tem problema nenhum. Eu vou ter agora, olha, isso aqui certinho. Agora eu vou colocar para eu poder usar com a ferramenta de viga. Usar esse perfil com a ferramenta de viga e não com a ferramenta de parede. Eu vou apertar agora em salvar. Vamos voltar aqui, ó, no nosso modelo. Posso pegar aqui, ó, o 3D. Isso aqui, ó, também é uma coisa que eu acho bem útil. Posso pegar a ferramenta até o retângulo de seleção. Botar aqui, ó. Selecionar uma região, apertar F5 ou F4 se você tiver no Mac. E olha só, a gente pode desenhar isso daqui. Isso aqui foi uma dica bônus aí do meio. Eu vou pegar a ferramenta de viga e olha só, aqui dentro de segmento eu consigo selecionar um perfil complexo. E posso selecionar aqui esse perfil de bancada. E olha só, agora eu consigo vir aqui, ó, e desenhar essa bancada aqui, ó. Deixa eu só espelhar essa bancada. Cadê? Vou espelhar ela aqui e vou colocar ela a 90 centímetros. E olha só, eu já tenho uma bancada desenhada aqui, ó, com saia, com frontispício, o que facilita aí, ó, bastante a nossa modelagem, né? Isso aqui fica mais fácil e é muito fácil também da gente mudar o comprimento daqui dessa bancada, se a gente quiser. A próxima dica é a gente poder usar mais o material de ar dentro do ArchiCAD. Vocês vão ver que a gente tem aqui, olha, dentro de materiais de construção, um material chamado volume de ar.
A princípio pode ser uma coisa que não é muito útil, já que a gente não vai estar modelando o ar. Mas em muitos casos, modelar o ar pode te salvar bastante tempo e te permitir modelar novas coisas dentro do ArchiCAD. Vou te mostrar aqui um exemplo. Vamos dar uma olhada nesse painel de madeira que eu modelei aqui. Deixa eu abaixar um pouco esse pé direito daqui, que eu modifiquei essa altura dessas paredes. Cadê? Deixa eu apertar aqui. Botar aqui em 0. Pronto. Pronto. Assim tá melhor. Olha só. Aqui a gente tem um painel de madeira. O painel ele é totalmente liso, feito com uma parede. Digamos que eu quero fazer um vinco aqui no meio dele. Um detalhe, né? Como se fosse um bit que está um pouquinho recuado, um pouquinho comido dentro dessa madeira para fazer esse detalhe. Olha só, eu vou pegar aqui a ferramenta de viga. Vou entrar aqui nas definições do elemento. E eu vou pegar aqui, para desenhar um bit. Vou desenhar um bit quadrado. E aqui no material dele, eu vou colocar esse material aqui, de volume de ar. Eu vou botar aqui, vou fazer aqui um bit 2x2. E olha só, isso aqui está definido certinho. Agora o que eu vou fazer vai ser colocar ele no mesmo vegetal da marcenaria. Então isso aqui é importante. Para isso funcionar tem que estar no mesmo vegetal desse elemento que você está modificando. E agora só, eu vou desenhar aqui esse perfil. Então vou colocar ele daqui para cá. E vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Olha só, vocês conseguem ver? Agora a gente tem um bit aqui dentro da nossa marcenaria. Eu consigo selecionar esse volume de ar e posso recuar ele ainda mais se eu quiser. E olha só, ele fica aqui certinho com o bit onde a gente quer. E isso aqui, eu mostrei esse exemplo que é bem simples, mas isso aqui pode ser usado para uma infinidade de coisas aqui dentro do ArchiCAD. Isso aqui é super útil. E por que isso aqui acontece? Isso acontece por causa dessa prioridade dos materiais de construção. Então aqui a gente tem o volume de ar, que tem uma prioridade 560, e a gente pode alterar isso se a gente quiser. E a gente tem aqui a madeira, que tem uma prioridade 220. Como 560 é maior que 220, ele entende que o ar deve se sobrepor à madeira. Então aqui ele cria esse volume de ar onde tinha madeira. E a gente consegue fazer esses detalhes aqui super interessantes dentro da marcenaria, ou enfim, dentro de qualquer elemento que a gente queira fazer algum detalhe desse tipo. Essas foram as 8 dicas de modelagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que elas tenham te ajudado ou que ajudem você no futuro. Elas com certeza me ajudam bastante no meu dia a dia de projeto. Novamente, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e aperta no botão de gostei. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de coisa. Também quero falar para vocês que se vocês ainda não aprenderam ArchiCAD ou querem se aprofundar no conhecimento, eu tenho um curso completo de BIM, de ArchiCAD, que vai desde o zero até a modelagem completa de um projeto. Aqui na descrição do vídeo eu vou botar um link para vocês saberem mais sobre esse curso e poderem aprender junto comigo. Bom, espero ter ajudado vocês e até a próxima.